Olá, nono ano, tudo bem? Eu sou o professor Edjoel, quero dar as boas-vindas a você, estudante, aos responsáveis que acompanham nossa aula e, claro, nossos queridos colegas professores, que são sempre muito bem-vindos aqui nas aulas do Centro de Mídias. Então, na aula anterior, a gente deu uma receitinha aí sobre como fazer um clone e hoje a gente vai continuar com esse assunto aí ligado à genética. E é muito importante a sua participação, estudante. E aí você fala lá com o seu professor e ele vai mandar para a gente aqui a sua participação. E quando a gente fala dessa parte tão importante que é a interação, a gente está falando do nosso querido professor Magno. É isso aí, seguindo para mais uma aula imperdível do professor Edjoel. Eu costumo dizer que a gente sempre eu aprendo muito aqui com o Edjoel, a rede toda aprende, e é importante aí o que o Edjoel colocou, a participação de vocês aí. E aí a gente estende para aqueles que estão chegando agora, os professores que já estão conosco há algum tempo, já conhecem essa recomendação, de você colocar o nome do aluno aí, qual é a escola que você está representando, quando for possível, é claro, e colocar aí a cidade. A gente manda um abraço quando dá a oportunidade de ler aí a sua participação no chat, que já vai começar daqui a pouco. Lembrando também que as aulas que você perdeu aqui no Centro de Mídias de São Paulo está também no repositório e também no YouTube ou no Facebook, basta você digitar a data e o título da aula. Uma boa aula a todos e tem coisa boa aí, receita para se fazer um transgênico, é isso? É isso aí, transgênico, muito Muito bem, bem. sensacional. Então vamos ver aí qual é o objetivo desta aula. Tá aí, ó, a gente vai fazer aquela revisão, né? Geralzona aí, ó. Reconhecer a célula como estrutura primordial do ser vivo. Identificar as organizações celulares relacionadas aos genes e às características hereditárias. Identificar o núcleo da célula com base para a transmissão dos caracteres hereditários. Identificar a molécula de DNA na estrutura do cromossomo. Conhecer alguns avanços na manipulação da molécula de DNA, bem como algumas vantagens e implicações. Então, na aula anterior a gente falou sobre clonagem, falou sobre manipular ali, né, as células reprodutoras e tal. Hoje a gente vai falar sobre manipulação de DNA. Como é que a gente vai fazer isso? Então tá aí, ó, a gente vai discutir ciência, né, que é muito importante, refletir sobre essas discussões, resolver as atividades e, claro, interagir no chat aqui com o professor Magno, tá bom? E para você acompanhar essa aula, você anota aí as dúvidas, identifica a aula com data e título e passa as dúvidas aí. Se a gente não conseguir responder, com certeza o seu professor pode te ajudar muito, tá bom? Muito bem. Então, retomando aí o que a gente falou na aula anterior, né, a gente viu que é possível, entre aspas, recortar, né, o material genético de uma célula do corpo, transplantar para uma célula sexual feminina, né, e a partir disso estimular para que ela consiga se desenvolver, tá bom? Muito bem. Isso, então a gente falou de clonagem, certo? A gente tinha falado também da clonagem em plantas, etc e tal. Bom, então recordando, né? O material genético ele fica ali no núcleo da célula, tá bom? E lá neste núcleo você vai encontrar então, né, lembrando que o material genético vai ser resultado ali do processo de divisão celular que vai dar origem às células sexuais dos progenitores, né? Então, no caso nosso aqui, espermatozoide e óvulo, e aí a junção de espermatozoide e óvulo vai ter ali o novo material genético com a combinação dessas características, tá bom? Bom, basicamente quem vai estar lá é o cromossomo, né? Esse cromossomo nada mais é do que um conjunto de proteínas ali com a molécula de DNA enroladinho. Então tudo isso a gente falou em várias aulas anteriores, por isso que eu estou falando de uma forma mais rápida, né? Mas se caso alguém tiver alguma dúvida aí e quiser tirar, o professor Magno lê e fala para mim, que se eu souber eu respondo, se eu não souber eu finjo que eu não sei. A gente joga para a rede aí. Isso, a gente joga para a rede. Aí é uma das representações da molécula de DNA, né? É uma forma de representar. A forma mais conhecida é essa aqui, né? Que parece uma escadinha, tá bom? Então essa é a forma mais elaboradinha aí, que a gente mais tem notícia, né, da molécula de DNA é desta forma, quando ela está desenroladinha, tá bom? Bom,
Então, lembrando, depois que recordamos tudo isso aí, eu já quero que você me responda. E eu vou dar 2 minutinhos aí para você me dizer se você já ouviu falar em transgênico, se você sabe o que é, e qual a relação desse assunto com a genética, tá bom? 2 minutinhos. Ô, João, vou começar aqui pela aluna Maria Eduarda, do 9º C da Escola Francisco de Paula Vicente de Azevedo, que entrou aí na definição aí na verdade, eu acho que inspirada aí pelo professor Xavier. Ó, transgênico é basicamente os OMS, sigla em inglês para organismo geneticamente modificado, ou seja, você mexe na genética daquele organismo para melhorar ou modificar. Tem aqui também a participação da aluna Larissa e da Stephanie, do 9º D da Escola João Batista Bernardo de São Bernardo. Curioso, viu, Magno? O professor Xavier não é do X-Men, não, né? É isso aí. Tá bom. Só para saber. Porque tem aqui, ó, a Giovana também colocou alguma coisa assim nesse sentido. Ó, o resultado é um indivíduo geneticamente igual ao utilizado para receber a molécula de DNA recombinante. Olha que complicado isso. Olha, nossa! Porém, acrescido de uma nova característica genética. É o X-Men, proveniente de outro que não é da mesma espécie. Esse indivíduo é chamado transgênico. Olha! Né? A gente está brincando, mas o assunto é sério. Seríssimo. Aqui, trouxe aqui a definição aqui também, o professor Eleandro, é isso? Eleandro também trouxe a mesma definição. Tem os alunos do Alberto Bacan de Guarulhos, 9º A, B e C, A, B, C, D, e a Ana Luísa que escreveu assim: é um gene que muda suas características, professor Edson? Olha, então, né, se a gente for só pela palavra transgênico, já dá para imaginar que alguma coisa está se transformando no nível genético. É mais ou menos isso aí. Eu só quero dar um recadinho, porque eu vi que alguns, e aí é muito importante que vocês prestem atenção para a gente não ficar parando a aula por causa disso. Alguns professores estão colocando aqui para a gente colocar habilidade. Gente, já faz meses, né, que nós fomos orientados a não colocar habilidade. Por quê? Porque a aula é para o estudante, vocês mesmos reclamavam disso, parece que a aula está sendo para o professor e não para o aluno. Não, a aula é para o aluno. Então, a habilidade está no material, já está lá. Quando você entrar no repositório, que você baixa esses PowerPoints que a gente usa, está lá o material, tem habilidade, tá bom? Então, para a gente não ficar parando a aula, porque a aula é para o estudante, vocês mesmos falavam isso para a gente aqui no chat o tempo todo, e é mesmo, né? Então, a habilidade fica para o professor ver quando ele baixa o material lá. Tá bom? Bom, então, prosseguindo aqui, falo isso com todo carinho, tá, gente? É porque tem gente que ainda
né? E já faz tempo que a gente modificou isso, tá? E também para deixar bem claro que não há uma definição, uma medida que nós tomamos, Não, né? a gente está obedecendo ordens. A gente sabe que tem um ou outro professor que ainda coloca habilidade, então, mas a regra é para não pôr. Então eu sigo a seguinte filosofia de vida. Eu sigo a regra. Se eu não concordo com a regra, eu fico lutando para mudá-la. Mas enquanto ela existe, eu sigo. Se mudar a regra, aí eu passo a seguir a nova regra, tá bom? Isso daí Bom, já ouviu falar que é coerência, né? Parece que é o termo, né? Sim, né? A gente tenta. Bom, então vamos tentar entender de uma forma bem simples o que é transgênico, e aí depois a gente vai complicando um pouquinho. Então, ó, é o seguinte, eu vou desenhar e você pode criticar meu desenho que eu não ligo, tá? Digamos que eu tenho um organismo e isso aqui está representando a molécula de DNA dele, certo? E aí eu vou colocar um outro organismo aqui. Isso aqui também vai estar representando a molécula de DNA dele. Tá? O que acontece? Esta molécula, que esse trechinho desta molécula aqui, tem uma característica neste organismo que eu quero que essa característica passe para esse organismo. Tá bom? Então, basicamente, o que é fazer um transgênico? Eu pego a molécula de DNA, recorto ela e colo a informação do outro ser vivo que eu quero. Basicamente, isso é um transgênico. Tá? Então eu peguei um pedaço de um DNA, né? Eu peguei aqui o pedaço do DNA azul, tá bom? E colei no ser vivo aqui que tinha o DNA vermelho. É lógico que eu fiz com coloridinho assim e tal, só para ficar fácil o entendimento. Basicamente é isso. Né? Agora, como se faz isso? Aí é uma outra história. Mas antes eu quero saber o seguinte, você já viu esse símbolo aqui? Você sabe se lá, no alimento que tem no seu armário nesse momento, tem algum que tem esse símbolo? Eu te garanto que tem, tá? E posso até te dar dicas. Se qualquer um de vocês vai pegar a embalagem do óleo de soja, hoje não existe no mercado um óleo de soja, por exemplo, que não seja transgênico, tá? Então, este símbolo aí, existe uma legislação que obriga todo o alimento que foi mudado geneticamente a ter esse símbolo. Você sabia disso? Então, olha aí o símbolo. Tá? Então, todo alimento que teve contato com um organismo que foi geneticamente modificado tem que conter esse símbolo. A soja é um exemplo, depois eu vou falar mais dela. Hoje, no Brasil, praticamente não existe mais soja que não seja transgênica. Tá? Infelizmente ou felizmente, aí a gente pode fazer a discussão. E aí, antes da gente continuar a discussão, eu quero que você responda para mim, aí eu vou dar 2 minutos. Por que há um símbolo para alertar os consumidores se determinado produto é transgênico ou teve contato com transgênico?
participações aqui foram muito importantes, viu, João, nesse chat aí aberto, ó. Alguns colocaram assim, ó, o consumidor pode escolher, eu gostei dessa daqui, ó, para o consumidor poder escolher, ter a liberdade de escolha se quer ou não consumir o produto transgênico. A professora Maísa que escreveu. Tem o Cauã também que colocou assim, ó, pois eles podem estar correndo algum perigo. Tudo bem. Eu concordo que pode, de repente, você esperava um alimento que tinha semente, de repente não tem mais semente, né? Sei lá. Então, há um debate, tá, gente? Então, é lógico que quem produz o transgênico fala que não tem problema algum. Aí você pega o ambientalista, por exemplo, ele fala, olha, mas só que um organismo geneticamente modificado, ele pode sofrer a polinização, né? Um inseto ir lá e polinizar ele e levar o pólen geneticamente modificado para uma planta que não é. E aí, essa planta sofrer alterações, etc. Alteração celular, né? O professor Sim. Magno colocou isso aí, Sim. com risco de alteração celular. Então, há um debate. Tá? Essa questão de que se faz bem ou mal, isso já está meio superado, né? Porque a gente come DNA, quando a gente come qualquer coisa que vem de ser vivo, a gente está comendo DNA. Então isso já está meio superado, é pouco provável que haja aí um risco diretamente para a pessoa, pelo menos de imediato, né? Porque a gente não tem um estudo a longo prazo ainda, mas de imediato pode ser que não tenha um risco. Mas não há, ninguém bateu o martelo ainda, dizendo que com 100% de certeza, até porque a biologia não tem 100% de certeza em nada nunca, né? Agora, então, sim, é para você ter a opção. Infelizmente, né, a grana vence pela grana. Então, os caras colocam só produto transgênico no mercado, como eu falei, por exemplo, óleo de soja, eu não consigo encontrar mais um que não seja transgênico. Tá? A soja ela tem um problema muito sério porque quando se começou a fazer essa história da soja, dizia que era para aumentar a produtividade, mas como é que é? O transgênico, ele não é resistente, o transgênico da soja ali, ele não é resistente à praga. Ele é resistente ao veneno que se joga para matar a praga. Ou seja, eu permito que se jogue muito mais veneno na planta e a planta não morre. Então, ou seja, a sua soja hoje tem muito mais veneno do que quando não era transgênico. Então esse é o debate que tem que ser feito. Tá? A gente precisa entender o porquê que está se debatendo. E desde 2005 existe a Lei 11.105, que é a Lei de Biossegurança, que ela exige, ela garante que o alimento que tem qualquer contato com essa modificação genética tenha aí, se não houve atualização na lei, se houve, me desculpe, mas vocês façam uma pesquisa aí. Mas se eu não me engano é a Lei 11.105, que é a Lei de Biossegurança. Então você tem o direito de saber e escolher se você quer comer um alimento com mais veneno ou com menos veneno, por exemplo. Tá bom? Bom, mas isso aí eu estou falando, você não precisa acreditar em tudo que eu falo, não. Pesquise. E é bom também ter aquela consciência do debate e tudo mais que é produzido por nós aqui. Olha que bacana, e foi frutífero, veja só. Sim. Então, o Fernando escreveu assim, então o problema desses alimentos aí modificados hoje em dia é mais do impacto ambiental e não pela saúde? Sim. É esse que é o debate. Sim. É esse que é o debate. Hoje o maior debate é esse. Sobre a saúde há um debate também, mas já está quase superado. Eu não vou dizer que está superado, mas está quase superado. Bom, aí eu tenho uma outra pergunta. A gente falou da coisa ruim do transgênico, agora eu vou falar da coisa boa, né? Você já ouviu falar sobre bactéria que produz insulina humana? Como isso é possível? Qual a vantagem de produzir um organismo geneticamente modificado como esse? 2 minutinhos aí para você.
Giovana fez a pesquisa direitinho aqui, nos trouxe a resposta. Opa. O gene para a insulina humana foi inserido no DNA de bactérias, resultando na chamada insulina de DNA recombinante. Show de bola, hein? Perfeito. Não é? Maravilhoso. Mas tem Já coisas, deu a aula. tem coisas aí que valem a pena também a gente Sim. trazer aqui, ó. A professora Damiana colocou, sim, maior produtividade, mais acessível. Sim. E é verdade, né? A vantagem é oferecer insulina para os indivíduos que não produzem esse hormônio de forma adequada. E também, pro Francisco, tem mais participação de professor do que de aluno, mas a gente conta aí, né, Joel, Sempre. que os professores vão, evidentemente, depois conversar com os alunos aí e deixar isso em pauta para algumas aulas também, nas aulas do próprio professor. Por isso que a gente sempre fala aqui da parceria, né, Ed? Possui menos rejeição, aí eu não sei. Janete escreveu. Na verdade é assim, né? A vantagem é que antes ou você tirava de cadáveres, né? Ou então tirava de suínos, né? E você tendo uma bactéria que produz isso, olha, né? Primeiro que você tem uma maior disponibilidade do produto, né? Que muita gente precisa, e talvez até essa questão mesmo da compatibilidade, né? Que ela colocou aí. Sim. Eu não sei, precisaria pesquisar, mas aí fica a dica para pesquisa. Talvez isso também tenha contribuído. Tá bom? Eu fui mais nessa questão mesmo de ou você tirava de cadáveres, né, que você tem que tirar lá do pâncreas e tal, ou de suínos, tá? E aí você tinha realmente talvez não fosse totalmente compatível. E aí você pega... Bom, eu tenho uma animaçãozinha aí que falaram de DNA recombinante. Eu fiz essa animaçãozinha, mas ela ficou meio rápida, eu vou tentar pôr ela aqui e vou explicando, tá? Então, ó, você tem uma bactéria de um lado e você tem uma célula eucarionte do outro, tá? Muito bem, vamos ver aqui se ela vai. Deixa eu ver se eu consigo puxar aqui. Muito bem, então ó, você tem ali o material genético da bactéria, apareceu escrito aí cromossomo bacteriano, tá? E o plasmídio normalmente é o DNA que a gente usa para fazer aí essa técnica do DNA recombinante, porque esse plasmídio ele consegue invadir outras células, tá? Pois bem, aí você tem as partes da célula eucarionte, né? E como é que funciona essa história do DNA recombinante? Ó, eu arranco, aí está representando um pedacinho do DNA, tá? Não precisa ser até essas letrinhas, isso aí você vai aprender lá no ensino médio. E aí, ó, você tem uma enzima que vai cortar esse DNA em uma combinação específica, tá? Então essa enzima que foi criada pelo homem vai cortar em uma combinação específica aí. E aí você pega, ó, lá em cima você está vendo um pedacinho vermelho, está representando esse DNA que foi arrancado, tá bom? Muito bem, olha lá, ó. Aí você põe lá no plasmídio da bactéria, tá vendo? Você encaixa ali, e aí é dessa forma, basicamente, aí que é feito. Então, ó, a bactéria vai ficar com um pedacinho do DNA que era responsável por produzir a insulina, que é essa parte vermelhinha que eu coloquei aí, e aí a bactéria passa, então, a produzir a insulina. É lógico, se tem alguém aí que é especialista, né, nessa área que a gente chama aí de engenharia genética e tal, a gente tem que lembrar que a gente está falando aqui para os alunos do 9º ano, tá bem simplificado aí, é só mesmo para a gente começar a entender como funciona, tá bom? Muito bem. Eu vou deixar essa pergunta, não vai dar tempo de eu fazer, que é o que é terapia gênica. Quem quiser já ir colocando aí no chat, o professor Magno ele pode me interromper quando ele quiser, tá? Mas eu vou continuar falando, porque senão não vai dar tempo, tá bom? Então a pergunta é o que é terapia gênica. Pois bem, na terapia gênica o que acontece é o seguinte, você usa um vetor, normalmente um vírus, olha só, a gente está falando tão mal do vírus aí, né? Mas você pega um vírus, você modifica o DNA dele, você coloca um DNA, por exemplo, você tem uma doença genética e essa doença é causada por um pedacinho do seu DNA que está defeituoso. Então você pega um vírus, você modifica o DNA desse vírus, esse vírus invade o seu corpo e troca o pedaço do DNA que está defeituoso. Isso já desde os anos 90 já se faz experimentalmente, tá bom? Então assim, houve muitos efeitos colaterais e tal, não sei como é que está isso hoje, mas não é uma coisa tão nova assim, desde a década de 90 que já se faz. E isso a gente chama de terapia gênica, tá bom? Então é uma outra aplicação aí, benéfica, né, da manipulação aí de
DNA. Então o que nós vimos hoje aí, ó? Recordamos como herdamos as características, a localização do material genético, o que é cromossomo, o que é gene, e vimos também diferentes aplicações desse conhecimento. Eu quero agradecer muito a participação de todos e o professor Magno vai dar aí as considerações finais. Agradecer pelas belas participações aqui e te lembrar que você pode avaliar a aula e aponta aí agora aí o seu celular para esse QR Code aí, você pode avaliar a aula dizendo aí, colocando um feedback para a gente, como é que você achou da aula, quais são suas impressões, ou então acessa aí pelo link. E isso é importante, né? Porque a gente sempre procura e busca aqui melhorar a aula para você. Até mais, galera.